ela tem várias, várias facetas, né, que a tecnologia pode assumir. Ela pode, desde ser uma restrição, né, quando você tem muito mais problema, né, do que solução, passando pelo tradicional suporte ali das operações, mas ela também pode ser um habilitador de novos negócios, né? Olá, sejam bem-vindos ao BizHackcast, o videocast da UIME, onde a gente gosta de falar que a gente hackeia trajetórias de líderes que são inspiradores para a gente. Hoje nós vamos falar sobre carreira, sobre liderança, tecnologia, inovação e embedded insurance. E a importância dos ecossistemas, de fazer parte dos ecossistemas, né, dentro do modelo de negócio ou como próprio canal de distribuição. Eu sou Maurício Bueno, sou cofundador e CEO da UIME. E hoje a gente tem a honra aqui de receber uma pessoa que eu gosto muito de conversar, que é o Loureiro, uma pessoa muito especial aí também, a gente tem conversado bastante. E ele é diretor de inovação e digital e dados na Bradesco Seguro. Parece até aquelas camisetas. Aquelas camisetas. O Loureiro tem uma trajetória sólida no setor de seguros, mais de 28 anos de experiências em empresas líderes como Icatu, Bradesco Seguros, AIG, atualmente dentro, né, no grupo Bradesco Seguros. E o Loureiro vem atuando de uma forma muito estratégica em transformação digital, tecnologia, é uma referência em inovação e liderança, com equipes de alta performance, né? E você já passou por algumas áreas, né, Loureiro? Então, auditoria, governança, projeto, operações, tem essa visão ampla de negócio com foco em inovação e resultado. E é reconhecido como um agente de mudança, assim. Inclusive nas rodas de conversa sempre entra para provocar a gente, e isso tem muito valor. Então, primeiro, bem-vindo. Loureiro, obrigado por aceitar o nosso convite, estar por aqui. Queria que se você pudesse se apresentar, assim, até a gente tem uma pergunta que a gente gosta de fazer, de primeira, que é se a sua trajetória fosse um tweet, o que esse tweet diria? Não, legal, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui batendo um papo com vocês. Essa jornada aí de, né, quase 3 décadas aí, diretamente ou indiretamente no mercado de seguros. Se a minha trajetória fosse um tweet, eu ia escrever que nessas quase 3 décadas, né, de experiência, eu cheguei à conclusão que a experiência ela ganha de quase tudo, né? Ela só perde para capacidade que a pessoa tem de reaprender, de se reinventar, de continuar, né, aprendendo, mudando. E eu diria que estratégia, mentalidade inovadora e pessoas é a tríade que faz acontecer. Boa. E você falou um pouco da questão da experiência, né? E nessa sua trajetória, eu até comentei um pouco, você já atuou cross em todas as empresas do Grupo Bradesco, né? Então você consegue, acho que, ter uma visão muito privilegiada, né, de outras empresas, de ter atuado em múltiplas áreas. O que hoje mais te chama a atenção no mercado de seguros, assim, falando de experiência, né? Qual que é a experiência que você acumulou em relação a isso e que mais chama a atenção? Não, legal. É assim, minha jornada ela é bem peculiar, né? Eu já passei por várias áreas, como você colocou, então tive uma fase inicial muito voltada para governança, né? Para controles, né? Parte de auditoria, depois fui para a parte financeira, né? Transitando ali um pouco por gestão de projetos. Aí tive uma fase longa, né, de tecnologia, transformação digital, inovação, né, numa outra empresa, e até mesmo aqui no grupo, o Bradesco Seguros, né? Eu estou há pouco mais de 3 anos e meio no grupo, e já passei por 3 áreas, né? Então eu entrei por transformação digital, depois passei por tecnologia durante um ano e estou o restante do período, né, nessa área mais de negócios digitais, né? Canais digitais, dados, inovação, Customer Insights, então assim, bem interessante. E isso me fez ter uma percepção mais abrangente, né, dos desafios, das oportunidades do mercado de seguros, e eu costumo dizer que assim, a gente vive realmente num mercado de muita oportunidade, potencial de fazer coisas novas, de oferecer, né, serviços diferenciados para os clientes, de fato colocar o cliente-centrismo como uma atitude, não só como um discurso, né, mas como uma atitude, entregando de fato valor para os clientes. Acho que o mercado de seguros ele proporciona isso, né? Tem um potencial absurdo. Quer seja pelo fato de ainda se ter,
né? Muita coisa sendo feita no modelo tradicional, então a gente tem naturalmente os gaps, mas também a gente está indo para esse caminho, então acelerando nesse caminho, a tecnologia tem ajudado bastante. Então, no geral, acho que é o potencial, eu diria que o potencial que o mercado de seguros tem e demonstra para você fazer coisas novas, para você implementar coisas novas. Bem, e você falou, você comentou aqui, né, do cliente-centrismo na atitude e do potencial, e dessas quase 3 décadas, né, eu acho que você vem acompanhando muito do que primeiro o que foi transformação digital, agora a evolução digital. Como é que você entende o impacto qual que foi o maior impacto até hoje da questão do digital dentro do modelo de negócio de seguros? E hoje, quando você pensa em potencial, onde está o maior potencial que você enxerga? Certo. Assim, eu vivi várias fases do mercado de seguros, né? Então, eu tive o prazer, né, a oportunidade de estar ali no início da transformação da nuvem, né, da virtualização e da nuvem. Depois eu tive também no início da transformação das APIs e da formação dos ecossistemas, né? E mais recentemente também no início de toda a trajetória da GenAI, né, da inteligência artificial. Esses três movimentos que eu citei, eles foram transformadores para o mercado e estão sendo transformadores para o mercado. Tanto a flexibilidade, a possibilidade que a nuvem trouxe, né, para você se conectar com ecossistemas, e aí trazendo também a questão de APIs e de ecossistemas abertos, né, a seguradora sempre teve muito essa coisa de olhar para dentro, né, de olhar para os seus processos, e a tecnologia ela conseguiu habilitar, né, as seguradoras, o mercado, a olhar para fora, olhar para outros mercados, para outros ecossistemas, olhar para outras jornadas, né, olhar para jornadas de terceiros. Então, assim, como incluir, que é um pouco do nosso papo aqui, como incluir a jornada do seguro na jornada de terceiros, né? Como é que você consegue lá embedar, né, o seguro lá dentro. E agora, eu acho que a gente está vivendo uma nova onda dessa com a IA generativa. E, de novo, acho que a IA generativa, como ferramenta, tem um potencial enorme de abrir portas e gerar oportunidades dentro do mercado de seguros. Eu olho para três principais fatores, né? O primeiro, assim, você usar a IA generativa para ganhos de produtividade, melhorias de processo, né? Então você conseguir estar ali transformando aqueles processos que já foram feitos há bastante tempo. O segundo é você estar mais próximo do teu cliente, né? Assim, melhorar o atendimento, a IA generativa como um assistente mesmo, um suporte mesmo, aquele contato pessoal, aquele contato mais próximo, para tornar esse contato mais dinâmico e mais produtivo, né? E a terceira, que eu costumo dizer, que é o uso da IA generativa, para mim é a mais difícil, que é o uso da IA generativa para a criação de novos modelos de negócio, para a criação de novos negócios, né, para a criação de novos modelos de seguro, novas modalidades de seguro. Então, assim, eu vejo que a grande oportunidade hoje para o mercado está no uso, né, desse avanço tecnológico que chegou de forma tão rápida. E é legal, né? Você falou das 3 ondas lá, do Christensen, né? Da produtividade, novos produtos, experiência, novos negócios. E eu acho que você conseguiu acompanhar ao longo dessas mudanças tecnológicas, né? Você até falou a questão de cloud impulsionando o ecossistema, agora de GenAI. Quando você pensa no ecossistema, acho que já é uma onda muito mais madura, né? Depois a gente chega agora muito do potencial da GenAI. Como é que você entende? Como que foi o impacto dessa visão de ecossistema para o modelo de negócio, para a experiência em seguros? E eu sei que você tem bastante experiência nisso. E o que foi esse paradigma para seguros, né? E como que isso extrapola para outros modelos de negócio, na sua opinião? Não, bem legal. Assim, eu tive uma experiência anterior ao Grupo Bradesco Seguros, né? Fiquei 15 anos na Icatu, e que é uma empresa que não tinha balcão, né? Então você não, diferente do Bank Assurance, é uma empresa que não tinha balcão. Então tem que viver de parcerias, tem que viver do ecossistema, tem que aprender. E lá foi uma escola, assim, eu aprendi a identificar novos modelos e como que a gente pode aproveitar balcões e experiências de terceiros para colocar o seguro ali, né? As diversas ofertas de produtos. Então, você sai um pouco da visão técnica de produto, na verdade sai muito, né, da visão técnica de produto, de como ele é formado, e você vai
para a oportunidade, para o contexto, né, para a jornada do teu parceiro. Então você tem que entender muito mais do negócio fora do teu negócio. Então não basta você conhecer, né, o teu produto ou o teu negócio, você tem que conhecer do negócio e do produto do parceiro para entender a experiência dele. E aí é um passo gigantesco, porque você precisa conhecer do cliente do teu parceiro. Né? Então, assim, se a gente está falando de cliente-centrismo, né, dentro de seguros, que é olhar para o teu próprio cliente, isso já é um caminho, né, que embora todas as seguradoras estejam adotando, não é um caminho fácil. Você imagina você olhar isso para o cliente de um parceiro, né, ou de um outro negócio, ou de um outro segmento. Assim, isso eu acho que, como ponto positivo, ampliou muito, né, a utilização e a adoção de seguros, as oportunidades, os potenciais. Então, assim, eu vejo, e isso, logicamente, foi possibilitado, né, pela tecnologia. Né? A tecnologia ela tem várias facetas, né, que a tecnologia pode assumir. Ela pode desde ser uma restrição, né, quando você tem muito mais problema, né, do que solução, passando pelo tradicional suporte ali das operações, mas ela também pode ser um habilitador de novos negócios, né, quando você está bem. A questão das APIs foi isso, né, quem seguiu nesse caminho, se desenvolveu, criou um modelo de arquitetura aberta com flexibilidade, com mobilidade baseada em APIs, conseguiu habilitar novos modelos de negócio. E você tem, para mim, a fase que é assim, né, o ápice da questão da tecnologia, que é a tecnologia como direcionadora de negócio. Então, assim, pelo fato de você ter uma tecnologia bem aprimorada, bem madura, você consegue direcionar a companhia para modelos de negócio que hoje você não consegue vislumbrar. Então, quando eu olho para a GenAI, é lógico que a visão de curto prazo sempre foca mais na produtividade, no ganho, na redução de despesas. Eu acho que tem que ser assim mesmo, mas você não pode perder esse foco de olhar para o futuro. O que a IA generativa me traz, ou novas tecnologias, né? O que ela me traz de possibilidade de novos modelos. Então, sair daquela coisa convencional. Até mesmo na produtividade, eu costumo dizer conversar lá com o meu time que tem que ter uma mudança mental, né? Por quê? Porque é muito comum o pessoal querer o benefício da IA generativa e olhar para aquele processo que foi construído há 15, 20 anos atrás e tentar colocar um componente de inteligência generativa, de IA generativa dentro desse processo. Né? Os mais antigos que é asfaltar o caminho da roça, né? Asfaltar o caminho que o boi faz dentro da roça. E quando não, você tem ali a oportunidade de olhar para aquele processo e ver. Eu gosto muito do Bezos quando ele fala do dia 1, né, do dia 0, dia 1, de um novo modelo. Cara, olha para aquilo ali, seguinte: se eu tivesse há 15, 20 anos atrás a tecnologia que eu tenho hoje, a possibilidade que eu tenho hoje, o potencial tecnológico que eu tenho, será que eu faria aquele processo daquele jeito? Ou como que eu reescreveria esse processo? Isso é uma coisa que eu tenho fomentado bastante na equipe. Ok, não vamos perder de foco as pequenas, né, os pequenos ganhos com ajustes, mas o grande ganho do uso da IA generativa vai ser repensar os modelos, os processos. Então eu vou muito nessa linha. Começa sempre assim, né? Você tenta encaixar aquilo na sua rotina, né? E você falou um pouco da IA generativa, como é que você entende isso? Você comentou também da proximidade com o cliente, né? E muito forte também agora o tema de hiperpersonalização. Uma coisa que eu estava pensando, não sei se faz sentido aqui para você. Quando a gente fala de cliente-centrismo, né? Isso ficou muito em alta pós transformação digital ali, né? Quando a gente começa a ter mais forte a questão de software, embora sempre tenha permeado os negócios. Mas o que eu vejo assim é que a tecnologia ela sempre vem para elevar esse cliente-centrismo para um outro nível, né? Então, seja na visão de ecossistema, na verdade, eu estou trazendo coisas em torno do meu cliente para eu aumentar a LTV, para eu entregar mais valor. E aí, quando a gente vem com GenAI agora, a capacidade de criar uma experiência única baseado naquele cliente, né? Então, o cliente-centrismo ele parece meio transversal, assim, pelo menos nessas duas ondas que a gente falou agora, né? Como que você vê isso? Eu acredito muito, eu acredito assim, o cliente centrismo tem que ser uma espinha dorsal.
Ele tem que ser, né, o que vai dar a direção, é aquele compromisso que você tem que ter, né, de propósito, muitas vezes, né? O porquê que você está fazendo aquilo ali. O propósito não pode ser a tecnologia, né? Eu sempre digo isso, assim, a minha experiência, eu fui um cara que veio do negócio e fez uma carreira em tecnologia. E na época essa oportunidade se abriu exatamente porque as empresas estavam querendo uma outra visão de tecnologia. Elas não estavam querendo comprar tecnologia pela tecnologia, né? Era muito comum você estar bem, né, em sentido de tecnologia, era estar com a última tecnologia. E na prática não é isso. Na prática é como você usa a tecnologia que você tem. Às vezes você tem uma tecnologia muito moderna e você usa muito pouco dela. De repente você está com um parque tecnológico, né, não tão atualizado, mas você usa ele no extremo, no potencial. Então ele te gera assim, muito mais oportunidades. Então, até daí que veio esse movimento, né, que hoje até é um pouco mais comum, né? Mas de você vir uma pessoa de negócio, sentar ali numa cadeira de tecnologia Verdade. e porque essa pessoa, primeiro, ele tem a visão do cliente, né? Porque ele era cliente da tecnologia, e ele também vai fazer as perguntas que ninguém faz, né? Aquela pergunta que o próprio cara de tecnologia muitas vezes fica com receio de fazer e se sentir, né? Se demonstrar desatualizado. O cara de negócio, ele tem essa visão já naturalmente de provocar. Então eu vejo o cliente-centrismo como um grande propósito. Ele é a espinha dorsal. E a tecnologia é a grande habilitadora de como que a gente pode oferecer um serviço melhor para aquele cliente. Então, assim, e sempre que eu falei da questão, um pouco antes eu falei da questão do produto de seguro ser muito técnico. Sempre foi, né? Sempre foi a questão atuarial, técnica do produto. Então era assim, né? O desenvolvimento de um novo produto ele começava pela conta, pelo cálculo, né? Pela formação das coberturas. Isso mudou completamente, né? Hoje em dia a jornada do cliente é o novo produto. Então, assim, o produto em si que está por trás daquilo ali, é lógico que ele importa por conta das coberturas, tem toda a questão regulatória, mas o que mais importa ali é como que que jornada que você está oferecendo para o cliente, que experiência você está dando para ele, né? Então, o teu produto ele passa a ser um viabilizador de experiências para aquele cliente. Até por isso que lá no Grupo Bradesco Seguros a gente tem, e fica comigo lá na área, uma área muito forte de Customer Insight, né? Com um sistema, um programa de NPS muito forte, onde a gente ouve muito clientes e corretores, a todo momento, a toda oportunidade. Toda reunião que tem do comercial com os corretores, se for uma reunião um pouco maior, a gente vai lá, coloca um QR Code para os corretores responderem uma pesquisa. A gente está sempre conversando, fazendo focus group com os clientes, porque é isso, no final das contas, é percepção. Não é olhar o teu processo, né? Você olha o processo e fala, pô, aqui tá perfeito, mas se o teu cliente não está entendendo que ali está perfeito, se ele está entendendo que ali tem um atrito, você tem que resolver isso. A percepção é isso. Então, assim, olhar, e sempre quando eu falo de tirar, né, o cliente-centrismo do discurso e colocar na prática, é isso. É chegar ao cúmulo de você ter uma reunião de construção de alguma jornada ou de algum produto e se perguntar o seguinte: quem está sentado nessa reunião aqui que está representando o cliente? Né? Quem é que está trazendo? Por isso que a gente sempre traz o pessoal de Customer Insights para as discussões, para as reuniões, né? Inclusive de canais digitais, eles participam cross de todas as discussões, porque no fim das contas, eles é que vão dizer, ó, mas o cliente não está enxergando desse jeito, Exatamente. não. E hoje isso é quase real time, né, cara? Com GenAI, assim, quando você pensa nisso. A gente tem usado bastante GenAI, e tem usado não só para interpretar os dados e para gerar insight, mas, por exemplo, a gente tem um programa de beta tester muito sólido, muito forte, né? A gente agora investiu bastante nos últimos tempos em personas sintéticas, assim, para você levar esse nível, né, de experimentar, de conhecer o cliente realmente numa escala industrial, vamos dizer assim, alguma coisa que te gere retorno, né? Sim, e eu acho que isso que você trouxe, que você já percebeu há muito tempo, começa também a ser percebido, né? A gente tem um mercado de transformação, evolução digital, que é de quase 3 tri, acho que é mais 3 tri de dólares, e 70% das iniciativas falham. E a falha está atribuída pela falta de percepção do valor que a tecnologia deveria entregar para o cliente, ou pela desconexão com estratégia de negócio, né? Então, durante muito tempo, exatamente o que você falou, os projetos digitais foram direcionados pela tecnologia.
né? Então a gente vê exatamente essa mudança que você falou, então tecnologia se aproximando de áreas de negócio, porque, cara, se não entregar valor para alguém, se não entregar valor para o negócio, não vai fazer a menor diferença, né? Então, acho que o que você trouxe da mentalidade, do cliente-centrismo, acaba sendo mais importante do que a tecnologia. A tecnologia é o habilitador, é o fundacional, mas se aquilo não funcionar para alguém, não faz o menor sentido, né? Não, é isso, e aí eu volto lá naquela tríade que eu comentei no início, né? Era isso que eu ia te Estratégia, perguntar. né? Mentalidade inovadora e gente. Gente, E quando, pessoas, e estratégia, quando eu sempre falo estratégia. de estratégia, eu estou falando exatamente disso, né? Eu estou falando o seguinte, cara, uma pesquisa, se não me engano foi da PwC, mostrou que, embora quase 100% das empresas queiram, né, pesquisar, queiram, ou já estão iniciando alguma experimentação de IA generativa, ou tem projetos associados à IA generativa, só 30% tem governança e estratégia. E aí que falha, entendeu? Como é que você Por que conecta falha? isso Ou com... falha porque você não tem, e no caso de IA generativa, você não tem uma base de dados boa o suficiente, estruturada o suficiente, no sentido de você conhecer os dados que estão ali, a qualidade dos dados, porque senão não adianta, você vai ter um processo muito bem montado, né, com produtividade, mas se o dado original for ruim, vai sair alguma coisa ruim também. Ou você não tem estratégia, o vínculo com a estratégia. Então, o que isso faz? Por que falha? Porque você encara tudo como uma experimentação. No laboratório tudo funciona, porque no laboratório você tem as flexibilidades que você não tem no dia a dia, né? Então, no laboratório, ali, para fazer o teste, tudo funciona, mas depois, quando você coloca aquilo no teu dia a dia, coloca em produção, e aí você precisa de quê? Escalabilidade, reuso, e você precisa resolver problemas reais. Então, essa conexão entre a hipótese que você testou no laboratório e a tua vida real, ela se dá pela estratégia. Então, na hora que você está fazendo esse teste no laboratório, de fato você tem que estar fazendo algo que é relevante para a estratégia da companhia, né? Lá no grupo, a gente começou por aí, né? Então, a gente começou por olhar estratégia e governança. E aí sim fomos para a experimentação. Tá? E na experimentação, no nosso framework, né, de avaliação das iniciativas de IA generativa, essa possibilidade de escalabilidade e reuso das soluções, ele tem um ponto muito grande. Então, o primeiro grande crivo tá aderente à estratégia, tá aderente aos direcionadores da estratégia do grupo. E para a gente isso faz mais sentido ainda, né? Porque como a gente é cross num grupo que tem vários tipos de empresas diferentes, né? Você tem que se conectar à estratégia geral do grupo e também a estratégia Você olha específica de aquela... cada empresa. Então é mais difícil ainda você ter algo com essa visão de escalabilidade e reuso. Mas também é mais importante. Por quê? Porque senão você fica muito naquele caso de uso. Por exemplo, você faz um caso de uso ali para o saúde e funciona super bem, e depois você quer aplicar ele no vida e você fala, não dá porque eu fiz ele muito específico para o saúde. Aí você volta para Ou você todo. se frustra, né? Se frustra. Com como escalar aquilo. Isso, e você volta lá para o início, tem que refazer um monte de coisa. Então, assim, eu entendo que essa parte de estratégia, né, e governança também dentro desse sentido é super importante. O resto, cara, aí sim, a mentalidade inovadora, usar a tecnologia como habilitadora, usar o potencial máximo de que cada tecnologia pode usufruir. Mas se você não tiver esse início, se você não tiver vinculado à estratégia, você vai ter no máximo, você vai ter um excelente case, Você né, não, técnico, para de repente mostrar algum evento do fornecedor. você não Né? vai Você vai lá. priorizar, é. A gente tem tido muita conversa sobre o tema de hiperpersonalização, né? E aí o pessoal, mas aí, como que é isso? O que eu preciso para agora, para escalar o experimento? Fala assim, olha, seus produtos, você tem que estar capturando o dado da forma correta, tanto nos produtos digitais quanto quando é físico, tem que ter físico. Você precisa organizar a sua estrutura de dados. Você precisa que o seu CRM converse com essa estrutura de dados. Você precisa definir quais ações você toma para cada coisa. E aí você tem que ter a IA aplicada dentro desse ecossistema aqui. Eu falo, porra, mas tudo isso? Então você acaba, se isso não tiver ligado à estratégia, ou se você tiver com uma ambição muito grande de entrega de valor ali, você não vai colocar de pé um negócio desse. E não é uma brincadeira para quem não gosta de ter conversas difíceis. Porque Exatamente. você vai ter trade-off a todo momento. A todo momento você vai ter que tomar uma decisão. E estratégia, né, na origem da coisa é isso, né? É primeiro você definir o que você não quer fazer, o que você não Exato, é vai fazer. prioridade. É isso aí. Né? Então, e quando você pega uma coisa que está no hype, assim, né, como a IA generativa, isso fica até mais difícil.
difícil, porque sempre vem aquele comentário nas reuniões, pô, mas tá todo mundo fazendo isso, né? Tá todo mundo indo nessa linha, e aí fica aquela coisa que você tem que conversar, cara, sabe aquela coisa da mãe, que diz, mas você não é todo mundo, né? Você quando era novo dizia, mas os meus amigos estão indo, vão sair, vão fazer, e a sua mãe sempre dizia a mesma coisa, mas você não é todo mundo. A gente tem que ter um pouco dessa conversa difícil também, de mostrar o seguinte, cara, não faz sentido, porque para nossa estratégia, para nossa base de dados, para o que a gente quer, esse caminho aqui não faz sentido, faz um sentido esse outro caminho. Então, ao longo dessa jornada, tem muita conversa difícil, tem muita coisa que você tem que abrir mão, entendeu? E eu gostei da tríade aqui, pessoas, mentalidade, estratégia, é isso, né? Isso Gente, aí. mentalidade, estratégia. Como é que, eu acho que faz todo sentido, conta um pouco como é que você faz isso, né, como elemento da cultura, como é que você coloca isso em prática para que isso se transforme em cultura, e como é que é a liderança na rotina para, de fato, fazer essa tríade acontecer hoje no grupo? Legal. Assim, primeiro você comentou um ponto fundamental, né? Cultura. Cultura, nós estamos falando de hábitos. Então, você tem que transformar isso em hábitos. Tem que sair do discurso e, de fato, colocar em hábitos. Vou dar um exemplo, né? Ontem até a gente fez a formatura da segunda turma do Desbrava lá, que foi o programa de cultura de inovação que a gente colocou ano passado para a companhia. Vai ter uma terceira turma aqui agora no segundo semestre e a gente está prevendo aí mais turmas para os próximos anos. E qual foi o objetivo? O objetivo era, ok, a gente tinha uma área de inovação muito bem estruturada, né, bem organizada, com o seu processo de inovação que funcionava muito bem, né, voltado para experimentações e tudo mais, mas quando a gente, em função de outras áreas, né, a gente ia discutir com as empresas, a gente sentia que tinha um gap. Aquela mentalidade inovadora, aquela coisa, aquela discussão que eu tinha com o time de inovação, eu não conseguia ter dentro das empresas. A gente falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para levar essa mentalidade inovadora para as empresas. E aí, num trabalho fantástico lá da equipe de inovação, o pessoal montou dentro de casa, né, um programa de cultura de inovação, chamado de Desbrava, que ele é muito mais do que oferecer conhecimento técnico. É lógico que você passa pelas ferramentas, você conversa sobre, né, todo ferramental que existe relacionado à inovação, né, a solução de problemas, você tem esse arcabouço todo, mas ele é um programa voltado para a mentalidade inovadora. As pessoas passam por uma imersão e elas saem dali completamente diferentes de como elas entraram, né? Eu até brinquei ontem lá no meu discurso lá da formatura, eu brinquei com eles que é o seguinte, olha, vão com calma, porque vocês fizeram o programa de cultura e estão engajados, motivados, né, transformados, e vocês vão voltar para dentro das áreas de vocês e as pessoas que estão lá não fizeram esse programa. Então agora, um dos papéis, né, desse pessoal que tá formado é voltar para as áreas e dividir esse conhecimento, exercitar essa mentalidade, ou seja, colocar isso no dia a dia. Porque é colocando isso no dia a dia, transformando em hábito, que você muda. Né? A empresa está num processo grande de mudança cultural, né, acelerado. A gente quer aproveitar o melhor de todos os mundos. Então a gente é uma empresa tradicional, a gente é uma empresa, um grupo sólido, forte. Excelente, isso é bom demais, tradição, confiabilidade, trazer isso. O que mais a gente quer? Apesar da gente ser uma empresa tradicional, a gente tem muito de inovação, né? O grupo Bradesco como um todo está muito associado a questões de inovação, tanto no mercado bancário quanto no mercado de seguros. Então, vamos trazer isso também. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode colocar isso para mais gente dentro da empresa, para as coisas do dia a dia, né? Não só olhando para aquela inovação disruptiva, mas para olhar as coisas do dia a dia, né? Os processos. Né? A primeira centelha da inovação, normalmente, ela vem quando você olha para um processo que está sob a sua responsabilidade e você fala assim, cara, como é que eu posso fazer isso aqui diferente? Ali já é inovação. Então, tentar fomentar isso, trazer isso. Então, é isso, é colocar na prática, né? Tem uma expressão em inglês que eu gosto muito, que é o walk the talk, né? Que assim, cara, é praticar, é sair do discurso e praticar. As pessoas ouvem muito o que você fala, né? Mas elas observam e aprendem muito mais com o que você faz, como que você é. Então é isso, é o que eu divido com a minha liderança, né? Abertura total, uma coisa que é criar um ambiente seguro, né? Criar um ambiente seguro para a inovação é super importante. As pessoas têm que ter segurança de que estão num ambiente onde elas podem se expressar, onde elas podem contribuir. Né? Para isso, você tem que dar abertura para o controverso, né? Que eu falei daqui das conversas difíceis, né? E dos trade-offs. Não tem mudança, não tem ganho, não tem inovação se não tiver isso, se não tiver conflito de ideias, se não tiver confrontação de ideias, né?
Acho que é nessa linha. Legal. Eu acho que a gente está junto em alguns projetos, em algumas frentes, né? E a gente percebe isso mesmo no tema de inovação para Bradesco, assim, e da influência que a equipe de inovação tem. Isso eu acho que é bastante sólido. E, por outro lado, a gente vê em algumas empresas despriorizando o tema de inovação como área, ou como... O que se atribui a essa fortaleza hoje dessa equipe, desse time que vocês têm hoje dentro da Bradesco Seguros? Assim, eu acho que eles conseguiram assimilar muito bem um conceito que eu coloquei em discussão também, que é o conceito da ambidestria. Assim, porque é natural, né, toda empresa tem seus compromissos de curto prazo, suas metas, né? Todo mundo, né, tem resultado para entregar, né? Igual a gente estava comentando um pouco antes aqui, sobre futebol, né? Assim, cara, ninguém resiste nenhum bom trabalho resiste no entregar resultado no curto prazo. Então, a gente sabe da importância que isso tem para entregar esse trabalho, esse resultado de curto prazo, essas metas. Mas você não pode fazer isso abrindo mão do futuro da companhia. Tá? Então, eu entendo que essa equipe da inovação e outras equipes dentro da minha diretoria também, em outras, elas conseguiram absorver muito bem essa importância da ambidestria. A importância de você olhar para o teu resultado de curto prazo, nas metas do ano, no resultado do ano, mas também pensar na coisa estruturante, na coisa que muda, né, que muda o jogo. Né? Então, voltando para a questão da IA generativa, é lógico que fazer uma experimentação time to market usando um ferramental de terceiros, mas é super válido quando você tem um objetivo de time to market, de lançar alguma coisa muito rápida, mas ao mesmo tempo você tem que olhar o seguinte, cara, ok, mas depois que eu lançar, como que eu escalo e reutilizo? Como que eu trago para dentro de casa? Então, nunca abandonar esse pensamento, né, de ambidestro, eu acho que foi a grande vantagem e o grande assim, bônus que essa equipe trouxe. E eu vou te dizer, não é fácil, porque na hora lá das discussões, Sim, você tem que, né, mostrar que você tem que priorizar também coisas de longo prazo, elas são sempre difíceis. Mas eu entendo que isso, no nosso caso, do grupo como um todo, é uma coisa que acabou sendo bem absorvida por todos, né? O assunto da ambidestria, acho que está todo mundo embarcado muito nessa visão de que, olha, a gente tem que olhar para o longo prazo também, vamos entregar, e a companhia, os resultados têm mostrado que isso está nessa linha, né? E na Febraban a gente se encontrou lá e falou um pouquinho disso, né? De que explorar é importante, mas você tem que tirar a coisa do chão, né? É isso aí. E eu acho que isso você trouxe bastante também pro grupo e vem praticando muito, né? É uma cadeia, né? Como as coisas estão sempre associadas. Lá no início, se você tem alguma coisa ali que está linkada à estratégia, se você está trabalhando, então você está resolvendo de fato um grande problema de negócio, cara, aqui, a hora que aquela experimentação der certo e você consegue colocar em produção, olha o quanto de novos apoiadores do processo você vai ter, Você tem a porque experimentação conectada com a é estratégia. isso aí, todo mundo vai querer, né? Legal. De fato, experimentar Sim, e colocar resultado. Então, acho que é nessa linha, assim. bom demais. E você falou um pouco da ambidestria e futuro. Se você tivesse que listar assim, né, um desafio, o maior desafio para o setor e a maior oportunidade, o que são na sua visão, Loureiro? Sim, acho que um grande desafio do setor é estar próximo do cliente, né? Principalmente algumas linhas de negócio, né? Que você tem, por exemplo, vida é uma linha que tem, seguro de vida é uma linha que tem essa dificuldade, né? Porque muitas vezes você está no início do processo, o cara comprou o seguro ali, ele era uma pessoa, né? Esse produto está com ele, vai ficar com ele provavelmente a vida inteira, ele já é uma pessoa completamente diferente e muitas vezes só vai falar de novo com essa pessoa quando ele precisa de alguma assistência ou até mesmo algum beneficiário, né, acionar o seguro em si. Então, acho que um grande desafio é esse, é como o seguro, no geral, pode se manter relevante na jornada de vida dos clientes. Legal. Tá? Então, interpretar até mesmo, de novo falando das classes difíceis, vai ter produtos específicos para fases de vida do cliente. Então, a empresa tem que entender naturalmente que o produto que deu super certo nos primeiros 10 anos com aquele cliente pode não ser o produto que vai dar certo nos próximos 10. Então, até mesmo dentro de casa, você tem que ter essa conversa. Falar assim, ó, vamos ter que abrir mão aqui, mas para investir aqui, porque aqui é melhor. Então, acho que esse é o grande desafio. Como produtos seguros, né, se torna relevante na jornada dos nossos clientes, no dia a dia de nossos clientes. Né? No caso da oportunidade, também é um desafio, mas eu acho que é muito mais o potencial de oportunidade, que é assim, o grande dilema da distribuição. Né?
é fazer os produtos certos chegarem nos clientes certos. Então a gente tem esse dilema, né? Os corretores têm um papel fundamental nesse processo, né? Como advisor, e aí voltando um pouco, tem aquela discussão da IA generativa, né? Mas a IA vai tirar emprego, não vai tirar emprego. Então, assim, eu sou da visão do seguinte: a IA não vai tirar emprego de ninguém, mas aqueles profissionais que usarem a IA generativa em benefício de melhor desempenhar as suas funções vão ser muito melhor Muito mais remunerados, cobiçados. Então, eu adapto isso até para os corretores. O corretor que usar a tecnologia, que usar essa proximidade, né, com o cliente, usar a IA generativa para melhor exercer o papel de consultor, e de fato ele focar, e aí eu acho que a IA generativa pode ajudar muito, porque ela pode tirar do dia a dia dele trabalhos que não agregam valor para esse fim e fazer com que ele foque somente na parte nobre, que é a questão de como ele ser consultor do cliente, olhar o 360 graus do cliente como um todo, né? Olhar ali as necessidades dele. Então, assim, eu acho que essa é a grande oportunidade do mercado de seguros. A gente tem ainda uma baixa penetração de seguro no país quando a gente se compara a mercados mais maduros. Então, isso aí, até a questão financeira já está aí, né? O grande filão é esse, é saber como, essa é a pergunta de 10 milhões de dólares aí do mercado, né? Como que a gente trabalha esse contexto para conseguir colocar o produto certo, na hora certa, para o cliente certo. O cliente certo. No fim, o desafio e a oportunidade está na jornada, na centralidade no usuário, né? É isso. Aproveitando o potencial que a gente tem de tecnologia, principalmente da IA. Nos canais digitais a gente fala muito sobre isso, né? A questão do contexto, né? Da oferta contextual. Cara, às vezes a oportunidade é aquele momento, é aquele contexto. Então você tem que estar ali, tem que ter dados, tem que ter, né, condições de identificar esse momento e ter a possibilidade. Aí a tecnologia de fato é habilitadora, porque você tem que ter a possibilidade de oferecer naquele momento o produto para aquele cliente, né? Então a gente fala a mesma coisa com relação aos corretores. A gente tem um programa de CRM bem maduro, né? De gestão de leads, que a gente trabalha bastante com os corretores e a gente tem usado muito isso, IA generativa e tecnologia, para aprimorar cada vez mais, diminuir o gap de tempo entre exatamente essa jornada do cliente que gerou aquele lead, e essa lead está na mão de um corretor como no papel de consultor, de especialista, para poder abordar e fazer ali né, que o cliente tenha compreensão integral daquilo que está sendo oferecido para ele. Eu acho que isso é fundamental. Muito bom. Eu gosto de encerrar e fazer uma pergunta final, tenho esse costume, são duas. Vou fazer duas em uma aqui, tá? Primeiro, o que você tem gostado de acompanhar, ler, ouvir? E segundo, se alguém quiser continuar essa conversa, acompanhar também você, qual que é o que você compartilha, onde que é melhor te encontrar? Não, legal. Assim, primeiro, o que eu tenho? Eu tenho uma característica, assim, como eu comentei no início, eu passei por muito tempo em algumas empresas, mas para mim foram diversas oportunidades e experiências diferentes, porque eu estava sempre fazendo alguma coisa diferente e aprendendo coisas diferentes. Então acho que é fundamental, né? Lá quando a gente está na infância, né? O adolescente, ele fica olhando e fala assim: pô, mas eu tô louco para terminar a escola, aí depois lembra que tem, né, a universidade, aí depois tem a pós-graduação, mas o melhor de tudo é que ele se dá conta em algum momento que ele não vai parar de estudar nunca, ele vai continuar estudando a vida inteira. Então eu continuo estudando muito, leio muito, eu como tive experiência de mestrado, então de estudar, isso acabou ficando enraizado, né, comigo. Eu tenho procurado, a GA generativa até tem me ajudado muito nisso, né, porque eu tenho uma capacidade limitada de ler artigos e de ler, né, textos específicos. Então agora com a IA generativa eu estou conseguindo fazer com que a IA faça um filtro disso e já me direcione. Então eu estou conseguindo usar o máximo do meu potencial também de leitura, de capacidade. Eu tenho lido bastante sobre as experiências com IA generativa e eu tenho focado um pouco mais a minha leitura, inclusive acompanhando alguns perfis dos céticos.
né? Os céticos em relação à IA generativa. Invalidar a hipótese. Isso, esses que trabalham para... E tem muita coisa boa sendo Sim. construído, muita ideia nesse sentido, né? Então eu tenho focado bastante nessa linha. E assim, muito caso de uso, muita experiência. Eu falo que eu estou sempre aberto, né? Eu faço o primeiro contato, muita gente se espanta com isso, mas eu gosto de fazer o primeiro contato com um novo fornecedor ou com um novo player, né? Eu sempre faço reuniões iniciais, exatamente por isso, para poder fazer logo esse link com a estratégia, e se ali tiver alguma coisa que eu entenda que possa ser algo, que possa sair alguma coisa produtiva, eu já starto com o meu time e falo assim, ó, conversa com esse pessoal aqui, tá com um case legal, tá com um case novo. Então, assim, tenho ido muito nessa linha. E sou muito eclético, até pelas áreas que eu cuido, né? Vou desde da parte de dados até falar com o cliente, né? Ofertas digitais, canais digitais, CRM. Então, eu fiz uma imersão aí recentemente, acho que eu li uns 4 livros só falando sobre funil de vendas, gestão de funil de vendas, parte comercial, né? Eu também tenho uma das minhas partes lá comercial, com meta, inclusive, da parte de distribuição de produtos digitais, né? Então, eu estou indo muito nessa linha. Assim, eu acho que para mim é um processo, tá? É uma frequência. E assim, eu não sou muito um cara de redes sociais no geral, acompanho, mas eu uso muito o LinkedIn. Acho que o LinkedIn é a minha rede social preferida, é onde eu estou com mais presença, é onde eu gosto ali de trocar ideias, né? Eu recebo muito contato proveniente do LinkedIn, tenho inclusive amizades assim que foram de gente que eu trabalhei junto e acabou virando amigo, que o primeiro contato foi num prospect de LinkedIn e a gente começou ali com conteúdo, lógico, né? O pessoal Sim. que vem agregando, então acho que o LinkedIn é o caminho. Quem quiser me achar, é melhor me procurar lá no LinkedIn. Muito bom. Loureiro, muito obrigado por estar aqui. Obrigado pelas conversas. Essa e outras que a gente já teve. É sempre muito bom conversar com você. Fiquem ligados, vamos ter mais conversas no BizHackcast e siga a OIM nas redes para ficar por dentro de quando elas vêm por aí. Obrigado. Obrigado, Loureiro. Muito Obrigado a obrigado. vocês pelo convite, foi muito legal.